Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao versículo 15. Por ocasião de estarmos aí na quaresma, hoje, sexta-feira depois das cinzas, o Evangelho deu uma parada lá em Marcos e está sendo o Evangelho sorteado de acordo com aquela inspiração que a igreja recebe de Deus por meio do seu Espírito para nos conduzir no período quaresmal, nos preparando para a grande festa, a Páscoa do Senhor. E Jesus nos ensina hoje a partir de uma pergunta dos discípulos de João Batista. Versículo 14 vai dizer: por este tempo vieram procurá-lo os discípulos de João Batista com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Então, os discípulos de João Batista muito austero, se alimentava de gafanhoto e mel e praticava, fazia grandes jejuns no deserto. Os discípulos de João Batista eram, vamos dizer assim, que doutrinados, instruídos, catequizados na ascese, numa vida de penitência, de sacrifício, de abstinência. E eles, sabendo que os fariseus também eles eram assim, pelo menos, infelizmente, eram de forma hipócrita, mas eles eram assim também. Lembra do fariseu e do publicano que subiram para orar no templo e o fariseu dizia: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como este aí, porque ele jejuava 2 vezes por semana. Então, os discípulos de João Batista dizem: olha, nós jejuamos, os fariseus jejuam. E por que os teus discípulos não praticam o jejum? Aí Jesus vai dar uma resposta fabulosa em uma pequeniníssima parábola. Jesus vai dizer o seguinte: por acaso, versículo 15, por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então, pode os amigos do noivo ficarem em jejum, sem se alimentar, sem comer, enquanto o noivo está presente nas bodas? Então, é lógico que não. Enquanto o noivo está presente, eles comem. Então, Jesus estava dizendo: olha, meus discípulos, eles se alimentam, não fazem jejum, porque hoje Jesus falando, eu fisicamente estou com eles. Lembra que ontem, no Evangelho de ontem, quinta-feira, Jesus falou do primeiro anúncio da paixão, que ele iria ser preso, rejeitado pelos anciãos, pelos fariseus, ser torturado, depois morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus está dizendo exatamente isso. Eu ainda estou com eles, por isso eles não precisam jejuar. Mas concluindo a parábola, ou melhor, concluindo o Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Então Jesus está dizendo: quando eu for morto e eu for tirado da presença deles, aí sim eles ficarão de luto, aí sim eles jejuarão. Então, Jesus, na sua amada igreja, e nós, como filhos da igreja, precisamos compreender que aqui é um caminho de ascese, é um caminho de preparação quaresmal para nós nos encontrarmos com o noivo que virá se encontrar com a sua esposa depois da ressurreição. Então, nós nos preparamos com ascese, com penitência, com sacrifício, com jejum, com abstinências, para podermos estarmos preparados ou menos indignos de nos encontrarmos com o Senhor na Páscoa da ressurreição. E lógico que o tempo litúrgico quaresmal é apenas uma simbologia daquilo que deve ser a nossa vida. Nós, hoje, enquanto Jesus não está fisicamente conosco, enquanto nós ainda não fomos ao seu encontro, ele não veio ao nosso encontro, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos abster de certas coisas para um dia, o grande e maravilhoso dia, o dia do juízo, nos encontrarmos com o Senhor e aí sim estarmos com Ele definitivamente. Então que nós possamos pedir ao Senhor, meus irmãos, a graça
de nesses 40 dias do tempo quaresmal, exercitarmos a nossa vida para um encontro definitivo com o Senhor. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.